Sejam todos muito bem-vindos, boa tarde a todos. Eu sou Rômulo Albuquerque, professor, contador, cheio de amor para dar nesta matéria, ECF, e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nesse encontro um pouco de conteúdo em relação ao ECF. São diversos aspectos a serem abordados, não é suficiente. Esse encontro de hoje é um episódio da temporada. Nós estamos no episódio 2 da temporada ECF 2020. Rômulo, eu nem vou te dar devida atenção, porque a ECF foi prorrogada. Não faça isso. Não faça isso. Procrastinação, nesse momento, é perigoso. Porque nós temos uma ECD aí já nos assombrando, e ECD bem feita é boa parte da ECF bem feita, né? Inclusive, nós mandamos esse e-mail hoje. Tá? Então, sejam todos muito bem-vindos, aproveitem ao máximo. O Gabriel também é professor, muito experiente na matéria, mas está na posição de mediador. O mediador, qual a sua função? Ele vai acompanhando o chat, vai colocando matéria conforme a necessidade, vai me sinalizando qualquer eventualidade aqui, né? Pô, ficou mudo, saiu a minha imagem, parei de compartilhar, ele sinaliza. Por que ele está com o microfone ativado e vocês não? Você, participante, não? É que, de repente, você pode ficar mais à vontade também com o microfone travado. No momento oportuno, a gente abre os microfones de todos e quem tiver alguma dúvida pode colocar. Enquanto isso, tá? Porque a ideia é expor todo o conteúdo e no final a gente abre para dúvidas, tá? Qualquer dúvida que você tiver enquanto a gente está fazendo a explanação, pode ir colocando ali no bate-papo, que o Gabriel já pode ir respondendo na medida do possível, senão ele separa para a gente responder aqui juntos, tá bom? Se for alguma coisa que demandar pesquisa, vou me sentir à vontade para pedir para pesquisar. Se for alguma coisa que foge do nosso assunto, peço gentilmente que a gente deixe para outra oportunidade, que a gente foque em assuntos de ECF. Porque, de repente, alguém pode estar ansioso, emocionado e querer fazer uma pergunta lá da DIRF. E aí a gente vai perder completamente o raciocínio. E a ideia é que a gente aproveite ao máximo aqui, é para falar de ECF. Quanto mais eu estudo ECF, mais eu concluo que preciso continuar estudando, tá? O que eu vou falar nesses encontros, né, durante toda a temporada, não esgota a matéria. Mas se você quiser um conteúdo completo, registro por registro, eu não posso deixar de sugerir a você a adquirir um dos nossos cursos que estão no nosso site, contabilistaplay.com.br. São 3 cursos de ECF, um para cada regime de tributação. Único no Brasil isso, tá? Eu posso dizer que isso é único. Nós temos um curso para lucro real, um curso para presumido e outro curso para entidades imunizentas. Todos os blocos, todos os registros compatíveis com aquele regime de apuração está elencado e tratado no curso. 5 horas de lucro presumido, 5 horas de entidades imunizentas, mais 7 horas de lucro real. No total, 17 horas de conteúdo de muita qualidade. Aqui, a gente vai sinalizar coisas que você deve se atentar. Mas se a gente precisar de alguma coisa muito completa, não tem outra fonte mais completa para te indicar. Tudo bem? Mas fica à vontade aqui para interagir, para participar. Gabriel, eu te passo a palavra agora para fazer qualquer observação e vamos aí dar início. Show de bola, não, eu vou, agradeço aí, e pessoal, aqui é o seguinte, pergunte, eu quero que você participe bastante ali, se acontecer isso, que acontece, e qual que é a consequência, né, Rom? Se tiver um registro assim, se der o erro assim, a gente vai tentar ajudar vocês da melhor forma possível, aqui nesses encontros que a gente faz via Zoom, né, e estamos aqui para isso. Então aproveite a oportunidade. Show de bola. Vamos lá, Romo. Start. Manda ver, meu cara. Show. Bom, eu estou pronto aqui com toda a estrutura, com o programa aberto aqui em off, para se precisar invocar o programa, tranquilo. Eu só quero agradecer a presença de todos ali. Tem pessoas ali de longa data, aí, amizade, parceria, uma satisfação enorme revê-los, e pessoas que admiram o nosso trabalho e veio aqui para confirmar o que já conhece, para aprender, para ensinar alguma coisa para a gente também. Fiquem bastante à vontade, tá? São todos muito bem-vindos sempre. Gostou? Traga um colega da próxima vez, tá bom? Não gostou? Volta de novo para ver se de repente a gente tira essa impressão, né?
Claro que a gente vai atender a sua expectativa, tenho certeza disso, tá? Porque a gente faz com muito carinho isso aqui. Vamos começar pelo começo. Eu quero tratar um assunto, Gabriel, que eu já venho tratando, né, de modo pincelado em alguns outros eventos, e eu gostaria de pegar essa matéria para tratar com força aqui, porque ela tem sido objeto de muita discussão. Envolve ECF, claro. Eu quero me referir em relação às empresas inativas. É uma matéria relativamente fácil, e realmente já foi muito fácil. Meu Deus, como era gostoso tratar de empresas inativas. Sabe por quê? Quem é mais experiente aí lembra. Nós tínhamos o pessoal do ESIM empresarial ali voltou. Se puder sinalizar para nós ali, pelo bate-papo, se está ouvindo direitinho, só para eu me confortar aqui, tá bom? As empresas inativas antes tinham aquela declaração de inativa que era entregue antes, a DSPJ. E aí, ótimo, legal, tá tudo ok, show de bola. E aí, o que acontece? As empresas inativas, quando entregavam a declaração de inativa, ela nem conseguia entregar outras declarações. Elas tinham aquela trava, né? Já tem uma declaração de inativa. Aí, se de repente aquela empresa não esteve inativa, o que a gente tinha que fazer? Ir lá na declaração de inativa retificar, dizendo que ela não esteve inativa, para conseguir entregar as outras declarações. Aí a gente entregava as falecidas, né? Da IPJ, da COM. Que tempo bom. Pois é, gente. Aí a Receita Federal mudou isso. A Receita Federal, hoje, ela trata a empresa inativa, ela dá o mesmo tratamento para a empresa inativa que se dá às empresas sem movimento. Foi aonde tem muita confusão que acontece. E realmente gera confusão. Vou criar um cenário aqui para vocês. Vamos supor que você tem um determinado cliente, tá, no teu escritório, ou qualquer que seja aí o meio que você trabalha, que teve atividade de janeiro a maio. A partir de junho, essa empresa ficou parada. Fechou as portas. Lá na instrução normativa da ECF, diz que as empresas inativas estão dispensadas de entregar ECF. Só que eu vou pedir licença para vocês para abrir essa norma aqui. Gente, isso é muito grave, isso é muito importante. E uma multa de ECF pode ser traumatizante. Não é uma coisa assim de, não, isso aqui eu vou ali comprar um pão. Não. É traumatizante. É coisa, às vezes, de fazer você deixar de comprar um equipamento de informática novo para o teu escritório, você vai ficar dando para o fisco a título de multa. De cliente, você vai ter que arcar, né? Então, assim, todo cuidado com essa matéria, tá? Eu vou pedir licença aqui para vocês, para abrir a instrução normativa. Deixa eu abrir aqui agora. Deixa eu até fechar aqui todos os canais aqui, deixar só esse navegador. Então, deixa eu pegar aqui, ó, a instrução 1422, que trata da ECF. Ela trata para nós o seguinte, tá? Eu já vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu compartilhar a tela, e aí eu consigo me expressar melhor. Nós estamos agora vendo o teor da instrução normativa 1422 de 2013, que trata da ECF. Apesar de ser uma norma relativamente antiga, com 7 anos, como nós podemos ver, ela já teve diversas alterações, mas está em pleno vigor, tá? Essa instrução normativa, ela diz assim, ó, a partir do ano calendário de 2014, deixa eu fechar aqui, para eu poder colocar aqui para nós fazermos a leitura. A partir do ano calendário de 2014, todas as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas, deverão apresentar a ECF de forma centralizada na matriz. Então, a primeira coisa que a gente tem que guardar é que a ECF é centralizada na matriz. Não entrego por estabelecimento. Beleza, isso é desde o começo e hoje permanece. Inclusive, as equiparadas devem entregar. Quem são aquelas equiparadas? No Regulamento de Imposto de Renda, no artigo 162, trata da equiparação à pessoa jurídica. O momento em que a pessoa física se equipara à pessoa jurídica. Está no artigo 162 do RIR, que é o Decreto 9580, de 2018. Fala para nós aqui, no parágrafo 2º desse mesmo artigo, a obrigatoriedade a que se refere esse artigo não se aplica. Aí ele fala, às pessoas jurídicas inativas. Então, as pessoas jurídicas inativas não precisam entregar, mas veja o que diz o legislador aqui. Assim entendido, assim consideradas aquelas que não tenham efetuado qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado
financeiro ou de capitais durante todo o ano calendário. Olha que detalhe importante, durante todo o ano calendário, as quais deverão cumprir as obrigações acessórias previstas na legislação específica. Pois bem, o legislador diz que as inativas não precisam entregar desde que elas estejam sem nenhuma movimentação disso durante todo o ano calendário. Então, se você tiver um cliente que teve movimentação normal até o mês de maio, junho já estava com as portas baixadas. Não atendia mais cliente, não tinha mais movimentação nenhuma. Agora, em 2020, referente ao ano de 2019, vai entregar a ECF normalmente. Só que tem um negócio muito interessante, Gabriel. Eu vou deixar de compartilhar a tela aqui para a gente ir se vendo aqui. Tem um detalhe muito importante que eu gostaria de colocar esse assunto aqui em questão, né? Se as pessoas quiserem participar ali, por favor, fique bastante à vontade. Isso aqui é feito para vocês, claro. A empresa teve movimentação normal de janeiro a maio e de junho a dezembro ela esteve nativa. O que acontece? Até maio ela entregou a DCTF normalmente. Depois ela vai entregar a DCTF sem movimento de junho, a primeira zerada. Aí lá na DCTF ela tem que assinalar a opçãozinha que a pessoa jurídica não teve débitos, né, naquele mês. Tem essa informação na DCTF. Deixa eu abrir a DCTF aqui para eu mostrar para as pessoas aqui o que diz aqui na DCTF, nesse campo. Deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu compartilhar essa tela da DCTF para a gente entender. Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Lá na DCTF, eu vou pegar um mês qualquer aqui. Deixa eu pegar um CNPJ. E aí eu vou pegar um mês qualquer aqui, ó. Junho 2020. Ele diz aqui, ó. PJ inativa no mês da declaração. Esta indicação deve ser feita pela pessoa jurídica que não tenha efetuado qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais, no mês a qual se refere a declaração. Aqui. PJ inativa no mês de declaração. Agora eu vou abrir aqui, que eu já tenho uma de janeiro de 2020. PJ inativa no mês de declaração. É essa informação que você vai fazer, né, para a Receita Federal. Aí você tem aqui, ó, PJ teve a sua inscrição efetivada, PJ foi excluído do Simples, surgiu novo, PJ não se enquadra em nenhuma. Aí a partir daí é preenchimento normal. Esse detalhe que eu quero trocar uma ideia com vocês aqui, ó, PJ esteve inativa neste mês. Gente, isso induz ao equívoco. O que eu já presenciei, Gabriel? Só para você entender onde eu quero chegar. Estou fazendo toda essa explicação. Tem pessoas que vêm aqui e entregam a de janeiro, porque assim, ó, naquele cenário que eu ilustrei janeiro, deixa eu fechar aqui, para as pessoas enxergarem a gente aqui. Aquele caso que eu coloquei, pessoa jurídica teve movimentação de janeiro a maio, então entregou do CTF normalmente de janeiro a maio. Depois a norma de ECF diz que tem que entregar a primeira DCTF zerada. Então foi entregue a referente a junho zerada. A de julho tem que suspender, já não entrega mais. Você só volta a entregar quando tiver débitos. Enquanto não tiver débito, você vai ficar entregando a de janeiro todo ano. Janeiro, 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 janeiro. Beleza? Show. Muitas pessoas entendem que, se eu entreguei a de janeiro, eu estou livre de obrigações referentes ao ano de 2019. Não. A DCTF que eu estou entregando em janeiro, dizendo que eu estou inativa no mês de janeiro, eu estou cumprindo aquela obrigação lá de entregar referente a janeiro, todo ano. Mas o ano de 2019, essa empresa teve movimentação de janeiro a maio. Devo entregar normalmente ECD referente ao ano de 2019, ECF referente ao ano de 2019. Normalmente. Eu vou piorar um pouco. E tem uma confusão, porque você, de repente, tem uma movimentação financeira, né? Ou tem uma despesa financeira. Isso não significa que você está inativo, né? Gabriel, esse é o campeão de bilheteria. O que acontece? A empresa baixa as portas, não tem mais empregado, não está pagando mais ninguém, nem fornecedor, nada.
mas ela está tendo rendimento de aplicação financeira, que é o que você colocou aí, por exemplo. Uhum. Ou, gente, tem muitas contas bancárias que você faz aplicação automática. Isso gera rendimento automático. Isso está gerando o quê? Movimentação financeira. Então, essa empresa não está inativa. Um amigo de um amigo de um amigo, de repente, pode usar a conta bancária empresarial para despesas pessoais. Ao invés de ele dar uma conta bancária física, quando ele estiver por aí, não, ele vai lá e dá a conta da empresa. Aí depositam na conta da empresa, ou ele mesmo transfere para a conta da empresa, porque é mais fácil para usar o internet banking, por qualquer que seja o motivo. Ele criou um novo problema. Porque ele está usando a conta da empresa para fins pessoais. Isso é ferir o princípio da entidade, a separação do patrimônio de física e jurídica. Está usando a conta da empresa, que a empresa já nem está funcionando, mas a conta bancária está aberta. Aí ele está lá usando a conta da empresa para pagar plano de saúde da família, para pagar lá o pet shop, para pagar a viagem que fizeram. Mas isso não acontece conosco, é um amigo de um amigo de um amigo que tem esse problema. Aí na hora de entregar a ECF, o contador não tem conhecimento, não recebe essas informações. Para o contador, aquela empresa está como? Inativa. Aí ele não entrega a ECF, não entrega a ECD. Aí depois a Receita Federal cruza com E-Financeira e vê que não tem inatividade nenhuma. Essa empresa está mais ativa do que muitas por aí. A Receita ela vai fazer o quê? Cobrar ECD e cobrar ECF. Tá? Então, muito cuidado com essa situação, gente. De empresa relativamente inativa, entre aspas, mas ela está mais ativa do que nunca. E por que eu estou colocando isso aqui hoje no nosso encontro? Poxa, Romulo, achei que você fosse abrir o programa da ECF aqui e falar de algum registro. Eu tenho diversos assuntos para falar durante a temporada toda, mas hoje eu não podia deixar de tratar disso aqui. Não tinha como. O que eu estou sendo perguntado, gente, nos últimos dias a respeito disso, empresa inativa, tem que entregar ECD, tem que entregar ECF. A primeira coisa que eu pergunto, essa empresa está tendo qualquer movimentação financeira patrimonial, bancária, um rendimento de aplicação financeira, está chegando algum boleto em nome da empresa e está sendo pago em nome dos sócios. Olha o balaio de gato que vira. Uhum. Primeiro eu tenho que fazer com que a pessoa entenda junto comigo o conceito da inatividade, para depois a gente averiguar se aquela empresa está inativa ou não. Tá? Agora eu vou apertar um pouquinho mais, Gabriel. Eu vou apertar um pouquinho mais nesse exemplo aqui de coisas que aconteceram, tá bom? Eu trago coisas que acontecem efetivamente. Eu coloquei uma situação, então, de uma empresa que teve movimentação de janeiro a maio. De junho em diante esteve sem movimento. Entregou a DCTF de inativa agora em janeiro. Tá certo? Beleza. Então, referente a 2019, eu já sei que eu vou ter que entregar a ECD e a ECF dela. Agora, olha a pergunta que eu vou te fazer. Aí chegou agora em junho, essa empresa foi baixada. Ela está sem movimento nenhum de junho de 2019 para cá. Sem nenhuma movimentação, nada. Aí chegou agora em junho de 2020, essa empresa foi baixada. A pergunta agora que eu faço, agora, tá? Para todos nós aqui. Em relação a essa extinção, o que eu devo entregar referente a essa extinção? Já vou adiantar sobre a DCTF. Lá na instrução normativa da DCTF, que é a instrução normativa 1599, ela fala que você deve entregar a DCTF referente ao mês da baixa. Então, referente ao mês de junho de 2020, tem que ser entregue a DCTF. Agora, a pergunta que eu faço, eu deixo no ar, quem quiser me ajudar nessa resposta, fica à vontade. Mesmo que não tenha certeza, coloca. Referente janeiro a junho de 2020. Eu tenho que entregar a ECD e a ECF em situação especial de extinção? Consegui me expressar na pergunta, Gabriel? Conseguiu entender a minha pergunta? Sim, Essa é uma sim. pergunta que eu faço para todos nós. Se alguém quiser colocar o que pensa. E a pergunta é boa, cara. E essa pergunta é perigosa.
Bem, isso mesmo. E eu não estou fazendo aqui um quiz, não, tá, gente? Tentando, eu vou tentar arrancar a resposta deles. Eu quero trocar ideia com vocês a respeito disso. Qualquer pessoa que quiser se pronunciar, inclusive, Gabriel, fique à vontade para tecer comentários também, tá bom? O que você Então, pensa, o que assim, já ouviu, fique à é vontade. importante lembrar que a Iene, ela também fala que lá na IN 1599 é que a partir do mês em que ela tenha volta a ter débito a declarar, ela começa a entregar DCTF, né? Então ela volta a entregar DCTF a partir do mês em que ela tiver débito a declarar. Numa situação que ela começou inativa desde o começo do ano, né? Aí no metade do ano para frente ela voltou a ter débito. Aí ela começa a entregar DCTF, automaticamente tem movimento, vai ter que entregar ICF, vai Show ter de que entregar as bola. obrigações acessórias todas acompanhadas aí dos débitos, né, que vão demonstrar os débitos. A partir do momento que você recolheu alguma coisa, o que eu chamo atenção muito mesmo é a movimentação financeira, que é vamos dizer assim, o calo. Por que o calo? Porque se tiver, eu tenho assim a sensação de uma certa uma sensação tão ruim, né, quando o cliente pega e manda para a gente os informes de rendimento de aplicação financeira só agora quando vai fazer ICF ou quando vai pegar essa movimentação bancária, aí vê que tem lá rendimento de renda fixa lá de janeiro ou de fevereiro de 2019 e você não tinha considerado isso na apuração, ou a empresa estava realmente parada, mas como ela tinha deixado o dinheiro na conta, ela aplicou na pessoa jurídica esses valores, e aí automaticamente ela tem um débito, ela precisava ter declarado a DCTF, ela precisa entregar ICF, e descontar esse crédito de retenção de imposto de renda das aplicações e ainda recolher o complementar de imposto de renda, né? Muitas vezes tem que fazer o quê? Tem que ir lá e retificar a DCTF e entregar a ICF, né? Por conta dessas situações indesejadas. Resumo da ópera é isso, né? Que eu acho que é um dos pontos que mais incomoda. Um dos pontos que mais incomoda o contador é quando o cliente realmente manda o documento atrasado. Aí isso daí quer matar o contador, coitado do coração. Um amigo de um amigo pode ter esse problema. Pois é, mas ninguém se prontificou ali a responder. Tudo bem, vamos trocar uma ideia a respeito disso. Gente, qualquer tentativa de resposta aqui de vocês, né, ninguém vai ser apedrejado, nada disso, tá bom? É só, muitas vezes as perguntas, é só para eu saber se vocês estão me ouvindo. Vocês podem até responder ali, ó, nada a declarar. Sem problema. Fique à vontade, tá? Só para saber se vocês estão vivos aí do outro lado, né? Que a gente não tá vendo, não tá ouvindo. Eu só sinto a presença de vocês. Tô quase um médium aqui, né? Bom, o que acontece, gente, nessa situação aí? Existem duas saídas que podem ser, assim, oportunistas. Primeiro que a instrução normativa da ECF diz assim, não precisa entregar a ECF se a empresa esteve inativa durante todo o ano calendário. Podemos dizer que essa empresa esteve inativa todo o ano calendário. Só que o ano calendário não foi completo, porque ela foi extinta em junho, tá? Uns defendem assim, não precisa entregar porque ela esteve inativa. Só que eu tenho um entendimento que eu defendo esse entendimento de maneira preventiva. A gente que trabalha com consultoria, né, Gabriel? A gente costuma, às vezes, oferecer um suporte preventivo. O que eu sempre sugeri? Gente, isso não é muito claro na legislação, mas eu sou preventivo. O que acontece? Na norma da ECD e da ECF traz a mesma redação. Não precisa entregar às empresas nativas, aquelas que não têm movimentação financeira, patrimonial, etc, etc. A Silvana respondeu ali, ó, por enquanto nada a declarar. Beleza, Silvana, show de bola, obrigado. Eu, particularmente, entendo um posicionamento pessoal que é devido à entrega de ECD e ECF, mesmo a norma falando, ó, as empresas nativas não precisam entregar. Mas, Rômulo, por que você defende que tem que entregar ECD e ECF? É que no momento de um encerramento de uma empresa, você concorda comigo, Gabriel, que você tem que fechar o balanço? Você tem que liquidar os haveres, as obrigações, os haveres. Então, tem movimentação patrimonial. Você concorda comigo? Claro, com certeza. A Simone respondeu ali, ó, como o conservador entrega a distinção. Show de bola, Simone. Conservadorismo mesmo aí. Eu entendo que no momento da baixa,
você vai encerrar a contabilidade. Vai entregar o lucro ou vai fechar com passivo a descoberto. Mas você tem todo um procedimento contábil. E tem mais. Se tiver bens até aquela data, tem depreciação. Qualquer coisa nesse sentido, tem de repente algum outro desgaste, amortização, alguma coisa pode acontecer. Mas eu asseguro que no momento da baixa da empresa existe o encerramento da contabilidade. Isso, na minha concepção, é movimentação financeira patrimonial. E isso gerou atividade para ECD, gerou atividade para ECF. Se eu estiver sendo conservador, a norma precisa ser alterada. A norma precisaria ter um parágrafo lá e falando assim, olha, no caso de por liquidação voluntária, não considera atividade. Tinha que ter alguma coisa nesse sentido. E não tem. Então eu parto do princípio que é devido entregar. Estou sendo conservador. Tá? O que você falou é muito importante, né, Romo? Que é o seguinte, uma coisa é você não ter débito, outra coisa é você ter movimentação pelo qual você não é inativo, né? E aí, consequentemente, você tem que entregar. Entendeu? Ah, mas não tem débito. Sim, você vai demonstrar que não tem débito, mas teve movimentação contábil. Teve fatos, né? Se teve fatos, contabiliza, registra uma ECD. Ah, mas teve prejuízo. Demonstra prejuízo na ECD e depois empurra para a ECF. Né? Mas não vou distribuir prejuízo, porque não tem nem como distribuir prejuízo. Tudo bem, então faz só ECF, já que você teve uma movimentação, ainda que seja singela, né? Justamente. E, então, isso que eu coloquei para vocês, eu peguei alguns casos essa semana passada, eu falei, gente, isso já passou da hora de virar tema da nossa palestra ou de alguma live, porque tem sido objeto de muita discussão e com muita frequência a gente presencia isso. E realmente, se você pegar hoje a norma de DCTF, gente, o que aquilo está confundindo os colegas não tem base. Eu prefiro entregar uma ECD e uma ECF possivelmente desnecessária a correr o risco em receber uma multa disso. Você pode ter certeza disso. Eu estou sendo conservador, estou sendo preventivo, eu estou fazendo com que o meu cliente não incorra em mais um passivo. Vou entregar a ECD de extinção e a ECF de extinção para esse caso. Lembrando, a ECD você entrega até o último dia útil do mês seguinte, no caso de extinção nesse período. A ECF você entrega no último dia útil do terceiro mês subsequente. Aí, Gabriel, eu tenho que fazer também um adendo aqui agora, nesse comentário, para falar sobre a prorrogação de ECF. Porque a prorrogação de ECF que saiu agora essa semana, ontem, na verdade, né? Com a IN 1965, que foi publicada no Diário Oficial de ontem, tá? Ela é do dia 13, mas foi publicada 2 dias depois. Essa instrução normativa diz que para situações especiais ocorridas de janeiro a abril, situações especiais, o que é isso? Extinção, fusão, cisão e incorporação. Para situações especiais ocorridas de janeiro a abril, vai ser entregue também só em setembro a CCF. Mas se essa situação especial aconteceu de maio em diante, é o prazo normal, último dia útil do terceiro mês subsequente. Gente, é coisa demais para a gente lembrar, para a gente aperfeiçoar, aprimorar. Sabe o que mais me encanta? É ver essas pessoas aqui. Nós temos um público humilde. Hoje nós temos um público humilde. Mas aqui, na verdade, tinha que estar faltando espaço, lugar para as pessoas assistirem isso aqui. Sabe por quê? Porque hoje você tem um monte de mudança na área trabalhista, previdenciária, na área fiscal diariamente. ECF mudando aí com todas as obrigações federais, estão fazendo assim um panelão, colocando tudo dentro e misturando. E ainda tem pessoas aqui que ainda acho que nem caiu a ficha, tá inerte assim, sabe? Então, parabéns a vocês que estão com essa preocupação, porque é realmente grave. Essa mudança de ECF que aconteceu agora fez com que muitas pessoas, com todo respeito da palavra, prorrogassem, procrastinaram, prolongaram a ECF, sendo que o mais prudente é trabalhar agora. Por quê? Eu vou dizer para vocês. Eu sempre deixo essa dica e todas as vezes você vai ouvir isso de mim, porque ainda tem prazo. Antes de você mandar a ECD, antes de transmitir a ECD, você está no encontro de ECF aqui comigo,
Mas eu estou falando primeiro da ECD. Antes de transmitir a ECD, você vai assinar essa ECD, passar um perfume nela e levar ela para a ECF. Antes de transmitir. Não transmita. Gere essa ECD, assine e leve ela para a ECF. Por quê, Rômulo? Por que você está me falando para levar ela para a ECF? Tudo bem que vai sair tudo do teu sistema, a ECD e depois para a ECF. Eu sei. Só que às vezes pode sair da ECD com o chassi meio torto, com alguma coisinha ali para ajustar, e na ECF você detecta isso. É na ECF que você vai detectar qualquer inconsistência que você tiver de verdade na tua ECD. Se eu falar para você uma coisa aqui, você vai falar assim, mentira, mas eu vou falar. Muitas vezes a gente valida a ECD, bonita, fica assim toda bonitona, sem pendência. Aí quando você leva para a ECF, fica tudo desgarranchado lá dentro. Sabe por quê? Porque a ECD não visa apuração de imposto. ECD visa Código Civil, contrato social, legislação societária. Então, tudo que tiver no teu contrato social é o que a tua ECD vai obedecer. Por exemplo, lá no teu contrato social está dizendo a empresa encerrará o balanço em 31 de dezembro, tal, para apresentar para os sócios. No contrato social tem uma redação dessa. Então, a tua ECD vai ter sim um balanço. Aí chega lá na tua ECF, você tem lucro presumido, fecha 4 trimestres sozinho, sem permissão. Aí está faltando o zeramento dos trimestres. Ou você é lucro real anual, está faltando o zeramento dos balancetes de suspensão e redução. Aí vira um balaio, né? Por quê? Porque a tua ECD está preparada para o Código Civil, para a legislação societária, para o teu contrato social. Rômulo, mas se eu quiser... Aí as pessoas me perguntam, né? A Simone colocou ali, ó. Adotamos a entrega de ECD e ECF juntas. Simone, perfeito. Essa é a única maneira de evitar hematomas, cicatrizes, traumas. Tem que se macetear para não sofrer. E a Simone está fazendo certo ali. Adotamos a entrega de ECD e ECF juntas. Perfeito. Eu não sei por que deixar 2 meses para frente a ECF. Parece que é para prejudicar. A impressão que dá é essa. Porque, na verdade, o contador que está antenado, bom, levando em consideração que a minha ECD bem feita é mais da metade de uma ECF bem feita, eu vou caprichar na ECD. A ECD que você tem que dar um show. Não é só preocupar com a ECF, tem que preocupar com a ECD também. Porque a partir do momento que você fez a tua ECD para o Código Civil, com um balanço, quando chegar na ECF, está faltando os 3 zeramentos dos 3 primeiros trimestres. Você só tem o zeramento do ano, mas não tem os 3 zeramentos dos 3 trimestres, que é o primeiro, segundo e terceiro trimestre. E esse tipo de ajuste você faz antes de mandar a ECD. Rômulo, mas por que você está enchendo o saco para eu fazer isso antes de encerrar o prazo de ECD? Vou dizer para você por quê. Aonde você pode passar reto? Qual a curva que você vai passar reto? Se você entregar a tua ECD agora, sem olhar para a ECF, você está assim para a ECF ainda, ó. Tá lá fazendo a ECD, bonitinho, pá, entregou a ECD, beleza, agora eu tenho até setembro para entregar a ECF. Aí chega lá em setembro, você vai fazer ECF. Já tá errado, não tinha nem que ter deixado para lá, mas tudo bem. Chega lá em setembro, você vai fazer ECF. Aí chega na ECF, você traz a ECD que já foi transmitida para a Receita, tá? Aí você começa a perceber que ficou algumas coisinhas para trás, um lançamento contábilzinho que deixou de ser feito, um outro lançamento contábil que passou reto na curva, aí distorceu os números dentro da ECF. O teu imposto de renda lá no primeiro trimestre, por exemplo, o teu imposto de renda era para dar 3 mil, deu 2.900, faltou, aí você vai lá e vai querer colocar um super bonder dentro da tua ECF. Não, mas super bonder não vai segurar não, nesse tipo de material não segura não, vou pôr Durepox. Não vai resolver. Sabe por quê? Porque você já entregou a ECD. Ué, Rômulo, então eu vou retificar a ECD para colocar esse lançamento contábil. Não, Rômulo, acho que eu vou fazer melhor. Eu não vou retificar a ECD, não. Eu vou fazer um ajuste aqui dentro. Porque eu sou, cara, eu tenho um colega que ele tira qualquer erro de ECF. O cara é bom. O cara é bom. Tira qualquer erro de ECF. Tem uns aí, tem uns mágicos. E tem, claro que tem.
Assim, Romulo, existe essa possibilidade de ajuste, né? Que é a famosa o K915, K935, que o pessoal tem usado para poder fazer o ajuste da NCE, o que tinha errado na ECD e na ECF. Mas eu gostaria de fazer um comentário, viu, Romulo, a respeito do K115 e do K300 e K935, que é uma... né? É o K915 e o K935, porque o K915 é de conta patrimonial, o K935 é de conta de resultado, né? Então, assim, a Receita Federal, de tanto que as empresas retificavam a ECD e não utilizavam essa prática da Simone aqui, que a Simone acaba fazendo isso, passando as duas juntas, né? Que é um exemplo, né? Um exemplo de escritório a ser seguido, né? É verdade. E aí, o que eu gostaria de acrescentar? Bom, a gente vai estar fazendo alguns ajustes de nível de saldo de conta, muitas vezes, né? Então, por exemplo, pode ser que aí eu puxe a ECD, o saldo da minha conta caixa lá, Romo, por exemplo, era de R$3. Aí o K155, ele identificou, você viu que não era R$3, era R$2 o saldo da conta, né? Aí, veja, o K915, ele permite que você vai lá, faça alteração de 3 para 2, certo? Só que você vai ter que justificar, certo? Você vai ter que justificar. Justifique aqui porque que o saldo não é 3, e sim 2. Tem a diferença de R$1. Ok. Aí você pode justificar, falar assim, olha, foi em correção e tal, só que assim, na norma contábil, a gente tem uma situação de quando você assume o erro, você pode até, vamos dizer assim, utilizar essa justificativa que foi um lapso, sabe, Romulo, aquela palavra? Por um lapso, acabou passando. E aí eu vou lá e uso a justificativa do K915 e K935 e digo lá o seguinte, olha, trata-se de uma informação material e aí isso daí não influencia decisões econômicas dos usuários, dessas demonstrações financeiras, e por conta disso, R$1 não vai mudar a vida de ninguém, entendeu? Beleza, até concordo. Isso, inclusive, está previsto lá no CPC número 26, né? O CPC 26, ele fala exatamente isso, no item 29 a 31. Ele vai falar da parte de materialidade, né? Quando você tem essa questão de materialidade, você pode justificar como, vamos dizer assim, como uma imaterialidade, né? Que não é tão relevante assim. Beleza, justificou, passou. Então você vai lá e você vai fazer esse ajuste direto na ECF, né? Com essa justificativa. Cuidado com isso, né? Porque se você for apresentar uma justificativa de muitas incorreções e os valores eles não são materiais, aliás, imateriais, né, que Irrelevantes, né? relevantes, né, Romo? Nós estamos diante de um problema seríssimo, de que você tá justificando para a Receita Federal que você está cometendo um grande equívoco, e você está dizendo ali, você está colocando a corda no pescoço, entendeu? Então, eu gosto de utilizar o K915, o K935, quando você realmente... sabe aquele centavo que você não consegue achar a diferença? Aí, beleza, usa o K915, 935, né, porque trata-se de uma grande empresa, já fiz algumas ECFs de multinacionais, e às vezes você não consegue fechar 20 centavos. Pô, mas 20 centavos não vai mudar a vida de ninguém, entendeu? Se a Receita Federal vir também atrás de mim por causa de 20 centavos, eu vou falar para ela, ó, manda o DARF aí de 34% de 20 centavos que eu pago, entendeu? Já arredonda para R$10 aí, né? Já arredonda para... não dá para recolher, né, Romo? Tem isso ainda. É isso aí. Então, meu cara, mas é justamente isso. Esse é o ponto que eu gostaria de acrescentar para vocês aí, já que o Roma fala tanto de ECD, de testar ECD na ECF, né, Roma? E tudo isso tem um motivo, de evitar essas situações de você ter que habilitar o registro do bloco K, esses registros aí que tem que justificar, e eu não gosto muito disso, não. Você tem que evitar o máximo possível de usar o K915 e K935. A Simone está falando ali alguma coisa, Rômulo. Eu já estou lendo ali, ó. Mesmo que porque o sistema domínio aponta
aponta falta de plano referencial somente quando gera a ECF troca de contas da atividade rural ou geral, ao gerar a ECD não aponta nada dessas falhas. Tem isso, né? É porque, assim, o sistema pode ser fera. E tem muitos sistemas bons, assim, sabe, Romulo? Os sistemas são muito bons. Verdade. Mas dificilmente todos os sistemas de contabilidade vão colocar todas as validações da legislação tributária e do que o PGE da ECF faz, entendeu? Os caras têm uma equipe gigantesca lá de fiscais da Receita Federal que montam as validações para não passar uma vírgula sequer. E então, assim, não é um sistema de contabilidade que às vezes consegue mapear tudo. Aí vem uma legislação e muda de novo, aí começamos do zero de novo. Então, Gabriel, indo ao encontro de tudo isso que você estava falando sobre o Canal 915, Canal 935, que foi inserido há 2 anos, é uma forma de remendar um pneu, né, que eles colocaram, né? É uma forma de você não ter que necessariamente mexer lá na ECD por causa de centavos. Mas veja, tem que tomar cuidado do conceito de relevância e relevância, que é subjetivo demais. Tem pessoas que rasgam a nota de 100, outras passam o mês com R$100. Então a gente, né, tem uma subjetividade aí. Por que a gente tem que ser criterioso? Por que eu estou sugerindo, sempre bato na tecla, antes de mandar a ECD, leve para a ECF assinada, para você recuperar e ver o que acontece dentro da ECF. Porque depois que você transmite a tua ECD, você não pode substituir a ECD, que a gente não retifica a ECD, a gente substitui. A gente não pode substituir a ECD para ajustar lançamento contábil. Ô, Rômulo, mas veja bem, aí muitas vezes as pessoas falam para mim em off assim, Rômulo, eu transmiti uma ECD substituta, fazendo um ajuste lá de lançamento contábil. E consegui transmitir. Gente, eu não estou dizendo que você não vai conseguir transmitir. Eu estou dizendo que você não pode substituir uma ECD tendo como motivo lançamento contábil que você deixou de fazer ou fez a mais. Mas, Rômulo, eu consegui entregar. Então já era, deu certo. Não. No manual da ECD, lá em uma das mais de 500 páginas, bem pequenininho lá fala que a Receita Federal pode indeferir a substituta, mesmo transmitida, tá? Ela pode indeferir essa substituta se o motivo for ajustes de lançamento contábil. Ajustes contábeis você faz no exercício atual. Não é para fazer substituindo aquela ECD, tá? Isso é muito importante. Por isso que eu estou dizendo, leva para a ECF, vê se a roupa fica boa, vê se não vai faltar, se não vai sobrar. Sabe quando você vai comprar uma roupa? Experimenta, para não voltar depois para querer trocar. A loja não vai trocar, dependendo de como você trouxe a roupa. É a mesma coisa a ECD. Depois que você entregar a ECD, você não vai trocar por qualquer coisa. A ESIM, eu vou chamar de ESIM, tá bom? Se você quiser me dizer o seu nome, terei todo o prazer em chamar pelo seu nome. Como faço a alteração da 2018 em 2019 na ECD? Como faço a alteração de 2018 em 2019 na ECD? Não entendi, Juliana, não entendi a sua pergunta, mas eu vou dizer uma coisa aqui, antes de você, por refinar a pergunta. A ECD substituta você só consegue entregar até o prazo da ECD do próximo ano, tá bom? Então você tem aproximadamente aí 2 anos, no máximo, para substituir uma ECD. O prazo é curto. E aí ela colocou ali, como faço a alteração de 2018 em 2019 na ECD? Se eu entendi a pergunta, qualquer lançamento contábil que você precisa ajustar, que seja de anos anteriores, você vai usar aquele método de ajustes contábeis de exercícios anteriores, tá bom? Esse é o procedimento que a gente faz na contabilidade para corrigir lançamentos contábeis que sejam de períodos já encerrados e já registrados. Ajustes... E o prazo para substituir a ECD até a próxima ECD, né, Romulo? Isso mesmo. Até o prazo da ECD do próximo ano. Isso. Então, assim, pode ser várias situações que a Juliana colocou ali, mas se for relacionado à substituição da ECD, temos agora até esse mês de julho para poder substituir a ECD do ano passado, né?
E antes de entregar, obviamente, a ECD aqui do relativo ao ano calendário de 2019. E aí você pode substituir, obviamente, que a substituição entre algumas regras, né? É que o Rômulo estava comentando aí que não pode substituir por alguns tipos de erros, né? O Rômulo tem uma propriedade maior para falar desses erros, já que alguns erros eles são sanados por meio de ajuste de exercícios anteriores. Show de bola. Olha o que eu fiz ali. Eu coloquei o nome da participante ali, ó, Juliana Ifen, esse empresarial. Ficou bonito, hein? Show de bola. Juliana, deixa eu ver a próxima pergunta dela ali, ó. Não consigo, pois troquei de programa. Preciso fazer dentro de 2019. Bom, se você mudou de programa, se você mudou o plano de contas, você vai ter que primeiramente fazer na outra ECD. Agora, dessa de 2020, já tem essa informação, tá? Mudança de plano de contas. E aí você vai utilizar o preenchimento do registro I-157 para ligar o plano de contas atual ao plano de contas anterior. Aí, depois de ter implantado com esses novos saldos, você vai fazer o ajustes contábeis de exercícios anteriores. Tá? Você vai ter 2 trabalhos aí, tá bom, Juliana? Eu acredito que eu tenho conseguido mais ou menos ali entender e sanar, ok? Obrigada, disponha. E vamos aqui mais um pouquinho para frente. Outra coisa que eu quero comentar também nesse encontro de hoje, ainda temos alguns minutinhos aí, Gabriel, sobre nós tivemos até a participação de um grande amigo também, lá na live no Instagram, do Rafael, tem um grande escritório de contabilidade em São José dos Pinhais, tradicionalíssimo, e ele fez um comentário muito pertinente para o Pronamp. É muito importante acelerar a entrega de CF. Isso é muito importante para que a Receita Federal tenha as informações de 2019 para liberação de crédito. Então, deixar a ECF para setembro pode ser um tiro no pé. Ah, mas o empresário, por enquanto, não precisa. Mas se ele precisar, você vai ter que correr contra o tempo. Então, já é melhor você ir mandando essas ECFs embora. Se, porventura, o teu cliente tiver uma cólica e precisar recorrer ao Pronamp, a ECF já está lá, entregue na base da Receita. Você vai minimizar muito sofrimento. Tá? Isso é uma dica muito importante também. Você falou do Pronamp aí, que é uma situação. Eu acredito que agora o contador ele precisa estipular, assim como qualquer profissão hoje, em meio dessas turbulências que a gente vive. Enquanto você lê ali a pergunta da Silvana, Romo, que tá lendo a pergunta. Então, assim, concluindo essa questão da ECF, dos Pronamp da vida, acho que vocês vão ter que se organizar e colocar uma questão de prioridade, né? Prioridade número 1, aquelas empresas que têm que liberar o Pronamp. Entrega ECD, entrega ECF e libera o Pronamp. Prioridade número 2, aquelas empresas que eu tenho um certo receio de que a contabilidade não está legal, que eu não tenho alguma coisa para ajustar na ECD. A recomendação é que você tenta passar a ECD na ECF para depois não ter que retificar ou substituir a ECD. Correr o risco de não substituir ainda, dependendo do caso. Então, a prioridade número 2, né? E depois vem as demais, né? As demais aí que você pode elencar como prioridades para ser transmitido nessa ordem, assim. Se alguém tiver alguma outra sugestão de ordem para acrescentar como prioridade, né? Porque tudo é prioridade hoje em dia, né, Rom? É verdade. Tudo é prioridade. Bom, você chegou a ler a pergunta da Silvana ali, Rom? Sim, eu li ali. Estou com uma advertência na ECF em uma empresa lucro real. No M300, M é um bloco que só habilita para lucro real, tá bom, gente? O M300 é o LALUR. Verifique se os valores... Aí está dando o valor diferente do calculado. Verifique se os valores envolvidos estão corretos. No meu sistema, o valor do IRPJ e base estão corretos. Quando importo no validador, ele soma novamente a CSLL na base e me dá advertência dizendo que o valor está incorreto. Bom, a CSLL, ela é adicionada à base de cálculo, ela é adicionada para calcular IRPJ. O padrão é, primeiro calcular a CSLL, o valor da CSLL é adicionado. Só que, geralmente, pelo que eu me recordo, que eu costumo ver, dentro da ECF ele já faz isso automático. E aí eu não sei se de repente o teu sistema está levando mais uma vez essa adição. Não sei se está acontecendo isso. Tá? Romo, pois não, não, Gabriel. Dar uma dica para a Silvana, tá? Vou dar uma dica para ela aí, para ela tentar fazer um cheque. Tá?
Assim, eu já passei por algumas coisas assim, especialmente envolvendo IRCS e as provisões de IRCS que a CS tem que ser adicionada. Então, Silvano, eu vou dar uma dica para você. Tarefa de casa depois. Você vai lá, vai dar uma olhada no plano de contas referencial ou no Depara, verifica se o IRPJ tem uma provisão específica para o IRPJ e a CSLL tem uma provisão específica para a CSLL. Muitas vezes eu já vi empresa multinacional, gigante, que coloca tudo numa única conta, provisão de IRPJ e CSLL. Aí quando vai fazer o Depara lá no plano de contas referencial, coloca numa conta que não é CSLL ou coloca tudo numa conta que é CSLL e aí não vai bater. Então a sugestão que eu te dou, verifique as contabilizações que você fez de CSLL, verifique se todas elas foram alocadas em conta referencial correta, porque esse pode ser o motivo de não estar batendo com o LALUR, que o LALUR vai exigir que você faça uma adição daquilo que você colocou na conta referencial da CSLL. Beleza? Então, mas geralmente, inclusive, os programas, geralmente, ele já até tem a contribuição social sobre o lucro líquido bloqueada, porque ele já faz isso automático. O que você está, né, falando para ela, em outras palavras, é conferir o mapeamento. Conferir o mapeamento. Conferir o mapeamento. Porque o Conferência do mapeamento, mapeamento. às vezes a contabilização tá certa, sabe? Uhum. Foi feita a contabilização certa. Só que digamos que o débito da CSLL deveria ter sido feito numa outra continha lá específica referencial. Entendeu? Ela já respondeu ali, ó. Entendi. Fechou, Silvano. Entendeu? Dá uma Espero olhada lá. que dê certo. Se não der certo, você nos sinalize para que a gente tome conhecimento aí do que está acontecendo e ver se a gente consegue ajudar, tá bom? Show. Bom, No Gabriel, nós real, vou te chegamos aí. falar, viu, Romulo? Vou falar, compartilhar com a Silvana aqui, porque essa daí era todo ano a gente passava revisando as ECF das grandes empresas e tinha essas contas referenciais e dava se advertência, a gente resolvia assim, entendeu? Era tranquilo de resolver. Mapeamento, revisão de mapeamento. Revisão de mapeamento. Bom, O que tinha de problema de mapeamento estava escrito. o mapeamento ainda é campeão de bilheteria, né? Ele ainda é campeão de Ah, sim. bilheteria. E não só, ali o caso dela é lucro real, mas não só para lucro real, mas para presumido, inclusive. A gente vê muita falha em mapeamento, muitas vezes duplicada, e aí ele acaba dando esse tipo de problema. E são erros assim que você fica horas e horas e horas e não consegue descobrir, né? Uhum. Simone coloca ali, mas dê uma olhada no domínio, dê uma olhada na configuração para marcar a opção correta. Mas É. dê. O que você vai fazer, Simone? Tarefa de casa. Simone, desculpa, é Simone ou Simone, na verdade, a Simone complementando, né? Fazer o seguinte: tarefa de casa é pegar, tirar o balancete de janeiro, tirar o balancete ou de março, que é trimestral, e assim sucessivamente, cada encerramento de cada trimestre. Você tirou o balancete, verificou o saldo daquela conta da CSLL e vai verificar se lá no plano de contas referencial tá o mesmo saldo. Vai fazer isso de todos os períodos, até chegar a dezembro, certo? Se tiver tudo batendo, ok. Se não tiver batendo, você já vai encontrar o erro, que aí foi feito algum depara equivocado. E aí você já mata isso aí, já resolve o seu problema. e também uma outra sugestão também, Gabriel, indo ao encontro disso, o mapeamento, é olhar até naquelas tabelas dinâmicas no plano referencial, a sugestão de conta apropriada, porque lá nas tabelas dinâmicas tem orientação para cada conta referencial, então acredito que vai te ajudar de alguma maneira. Bom, se a Simone está fazendo esse mapeamento, já tem conhecimento, eu só estou reforçando aí a sugestão de passar pelas tabelas dinâmicas para fazer o mapeamento aí correto dessa situação. Acredito que vai corrigir isso aí. Gabriel, em relação ao nosso horário, nosso tema para essa tarde, atingimos o nosso objetivo, até porque a nossa proposta é de 1 hora, e uma das coisas que a gente sempre tenta ser rigoroso, na medida do possível, é o horário, né? Tanto de início quanto de término, para respeitar que o pessoal precisa ir fazer outras coisas também. Gostaríamos de colocar mais alguma coisa, alguma sugestão, dúvida, pergunta, lamentação, desabafo? Ô, pessoal, assim, quem tiver sofrendo com alguns erros assim, e os erros talvez sejam comuns, manda pra gente aí, faz uma live disso, faz uma live daquilo, entendeu? A gente não vai ter condições de
a importar o arquivo de vocês para poder ajudar vocês. Mas quem sabe a gente não consegue, através de um erro ou através de uma dor que vocês tenham, a gente não faça uma live para explicar exatamente isso e a gente resolver o problema de muitas pessoas do Brasil, né? É verdade, é verdade. Inclusive, esses encontros aqui, muitos desses temas que vocês presenciam a gente abordando, são coisas que a gente vai vivendo aí, né, durante a semana, e a gente traz aqui como dica também. Tudo isso, geralmente, é esgotado detalhadamente nos cursos de ICF que nós temos no site, um para cada regime de tributação, como eu disse no início. Mas outras coisas que você necessita pontualmente, a gente vai também tratando por aqui, até de forma mais abrangente, participativa, né, Gabriel? Sim. E eu não quero fofocar, mas eu preciso só deixar aqui um gostinho para a gente já ir degustando. Agora, no mês de agosto e setembro, nós temos assim uma agenda espetacular. Nós vamos trazer agora aí no mês de setembro uma bateria de treinamentos ao vivo, né, Gabriel? Uhum. Assim como a gente está fazendo aqui agora, pelo Zoom. Só que a gente vai trazer diversos temas que muitas vezes pode ser coisa nova para você, pode ser coisa de repente necessária para você atualizar alguém do escritório, para colocar um colaborador novo, ou de repente algum tema que seja bom para você receber novos clientes também, tá? A partir de agora, em agosto e setembro, nós temos uma agenda assim legal. Muito em breve a gente vai estar divulgando isso aí. E os cursos serão todos pelo Zoom, assim como nós estamos aqui nesse encontro. Só que diferente desse encontro de hoje, é um curso como se fosse presencial mesmo, com material de apoio. Muitos deles terão exercícios para a gente fazer juntos, corrigir juntos. A diferença entre o presencial e aqui realmente é só distância, porque nós vamos trazer a mesma qualidade no que se refere ao treinamento que a gente vai oferecer, tá bom? Mas acompanhe aí, né, os nossos canais, os nossos meios de comunicação, assim como esses eventos que a gente faz aqui semanalmente. E como o Gabriel colocou, sugestão de tema são muito bem-vindos. Poxa, eu estou com dificuldade enorme nesse tipo aqui de ECF. O que vocês acham? Pode colocar aí na agenda de vocês? Nós teremos todo o prazer, você pode ter certeza disso, tá? E se vocês estão aqui nessa tarde de hoje tratando de ECF, é que vocês entenderam a importância de não postergar, de não procrastinar, porque realmente pode ser doloroso, não é mesmo, Gabriel? É isso aí. E Então, eu estou muito feliz hoje, Romo. Sabe quando você está feliz assim, mas feliz demais? Porque sabe quando você compra uma roupa nova, aí você fala assim, poxa, agora eu tô com uma roupa nova, vou usar essa roupa nova, aí você fica felizão, né? Felizão, assim, né? Eu tô assim, desse jeito. Sabe por que eu tô assim? Sim. Por quê? Porque a gente tá com uma roupa nova no nosso site, né? A gente tá com uma roupagem nova ali, uma visão nova, diferente. E tem muita novidade. A gente publicou ali alguns cursos que já estão assim com a turma aberta de atividade imobiliária, uma rotina de retenções, um curso de rotina de retenções que vai falar de todas as obrigações acessórias. Tem um curso sensacional de administração de condomínio que já está aberto à turma. Intensivo de PIS e COFINS, que vai ser com exercício. Produtor rural, a gente vai falar um curso só de produtor rural. Está marcado lá para finalzinho de agosto, comecinho de setembro. E vão ser todos eles em 3 dias, né? 3 dias de curso ou até mais. Formação de analista em lucro real, clínicas médicas e odontológicas também já tá a turma aberta. E o holding também já está com curso, com a turma aberta para holding aí, desde a constituição até a tributação. Meu Deus, hein? Espetacular. Show de bola. Então, ó, não podemos deixar de recomendar, né? Passa lá no nosso site, que vocês já conhecem. Até porque vocês estão aqui na palestra, vocês logaram pelo site para chegar aqui. Então, volta no site, hoje ou amanhã, horário oportuno aí. E tem bastante novidade lá, que nós vamos realizar agora em agosto e setembro, tá bom? Bom, da minha parte era isso, Gabriel. Só me resta agora, mais uma vez aqui, só mais uns minutinhos, só me resta agradecer. Não tenho mais o que fazer, só tenho aqui agora a agradecer a presença dessas pessoas que pararam tudo e todos para vir prestigiar o nosso trabalho,
aprender, compartilhar, prestigiar. Espero que a gente tenha atendido a expectativa de vocês, porque todas as vezes que a gente se encontra, a gente só planta uma sementinha. E a gente vai acompanhando depois aí o crescimento disso, tá? Se vocês puderem, né? Claro, sempre deem publicidade, indique, compartilhe, traga pessoas para poder assistir esses treinamentos, porque eles só acontecem porque tem pessoas como vocês que se preocupam. Enquanto tiver pessoas preocupadas em aprender, nós estaremos aqui com todo rigor, com toda alegria, com todo compromisso, sempre. Não fazemos isso necessariamente pelo dinheiro, tem muito mais amor do que necessidade. Porque essa palestra não começou agora às 17 horas para nós, né, Gabriel? Não. Essa palestra já começou há dias, e de lá para cá muitas pessoas se envolvem. Todo o pessoal da parte técnica. Até a gente chegar aqui às 17 horas e dar uma boa tarde para vocês e começar o conteúdo. Então, em nome de todas essas pessoas, a gente agradece de verdade. E a gente pede para que vocês continuem prestigiando, para que tudo isso continue acontecendo, tá bom? Então, da minha parte, muito obrigado. Quero desejar a todos aí uma excelente tarde. E a gente volta a se encontrar aí. Acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais. Estamos diariamente dando um oi em qualquer rede social, Instagram, Facebook, LinkedIn, né, Gabriel? O pessoal da parte técnica está sempre lá alvoroçando e a gente está sempre presente também. Tente acompanhar ao máximo lá o nosso trabalho para você saber do que a gente está entregando aqui através dessas palestras, site, qualquer outro meio de comunicação, tá bom? Passo a palavra, Gabriel, da minha parte. Eu vou ser bem objetivo. E, Simone, muito obrigado. A Simone perguntou rapidamente ali, tem curso específico para ECF, mudança de contador passo a passo? Seguinte, Simone, eu vou te falar, vou te dar 2 caminhos para você, tá? Primeiro caminho, a gente tem lá, se eu não me engano, no YouTube tem uma temporada lá que a gente comenta assim o Rômulo comenta, se eu não me engano, é aquecimento, né? Aquecimento ECF, aula 1 ou aula 2, que a gente fala sobre essa mudança de contador, tá? Só que, obviamente, que isso vai ser bem mais detalhado no curso específico, tanto para lucro presumido ou lucro real, ele vai ter essa informação dentro do curso, né, Rômulo? Da mudança de contador também, né? Ele tem esse módulo lá dentro, não tem? Tem, detalhadamente. Inclusive, nesse curso, no curso de ECD eu falo isso, no curso de ECF eu falo como fazer dentro da ECD e como fazer dentro da ECF. Nos 3 cursos de ECF eu falo isso. Show. Tem aulas só disso. Show. E aí, dá uma passada lá pelo YouTube se você encontrar alguma coisa. Já quem sabe resolve o seu problema, se não, prestigia lá o nosso trabalho no nosso site ali em relação ao módulo completo, detalhado do curso que o Romulo gravou. É o que a Contabilista Play gravou, né, Romulo? Show de bola, excelente, isso mesmo. Bom, pessoal, muito obrigado mesmo pela atenção, estamos aqui e até a próxima. Valeu! Forte abraço, valeu, tchau, tchau.